terapias naturais realmente são mais eficientes? Essa coisa da terapia holística, terapia natural, terapia integrativa, complementar, alternativa, que na verdade, se a gente for buscar o viés de tudo isso, é mais ou menos a proposta é a mesma de todos esses tipos de terapias. É justamente fazer uma busca interior daquilo que realmente está tornando a vida da pessoa um caos ou do porquê que a pessoa realmente está doente. E esses dias foi perto do meu aniversário no final do ano, eu tive uma sensação estranha que eu já tinha tido outras vezes, mas começou a ser mais frequente, que adormecia minha língua, adormecia esse lado todo aqui do rosto. Depois eu senti uma dormência na mão e no braço, né? A primeira vez que me deu isso, eu fiquei assustada. Eu lembro que eu fui num lugar medir a pressão estava um pouquinho baixa, mas não podia ser por causa disso. E eu pensei, bom, a primeira coisa que eu vou fazer, porque eu não perdi a consciência, não tive nenhum problema, não perdi movimento, nem nada, só senti a dormência. Isso já faz um tempo. Foi antes do final do ano, né? E aí eu pensei, bom, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou procurar os tratamentos mais alternativos primeiro. Se eles não funcionarem, aí eu vou para a medicina alopática. Porque normalmente a gente tem esse tipo de sintoma, a gente se apavora, daí vai para a internet, olha qualquer coisa em qualquer lugar, não se informa direito e acha que está tendo um AVC ou um infarto ou uma coisa pior. E eu pensei, não é nada grave, porque eu tinha consciência, podia conversar e tudo mais, eu não perdia movimento nem nada, então não era nada tão grave. O que eu fiz foi procurar minha massoterapeuta em primeiro lugar, né, para ver como é que estava essa região aqui, né, braços, ombros, cervical, e como eu trabalho muito no computador, então eu sei que às vezes a minha postura ela força um pouquinho a cervical, e eu tinha uma intuição muito forte me dizendo que era uma coisa na coluna mesmo, que não era nada tão mais sério, né? E aí eu fui fazer a massagem e ela me disse, Kátia, realmente tu tá bem contraturada, tá precisando bastante soltar essa região. E eu faço yoga, faço academia, caminho, sou uma pessoa ativa, né? Mas essas sensações vêm por algum outro motivo. Então acho que seria legal tu consultar um osteopata até, porque daí ele vai trabalhar em pontos específicos para liberar as tensões, né? E aí eu agendei um osteopata, fui no osteopata, eu pensei, vou fazer todos esses tratamentos, assim, né, tudo na mesma semana, para ver se nessa semana eu não melhorar, ou, né, se o osteopata achar que eu tenho que ir num médico mesmo, procurar algo mais profundo, aí eu vou, né. E eu fui, aí eu fiz a primeira consulta, ele, né, viu alguns pontos que realmente estavam muito, muito contraturados, estavam muito tensos, e que não estava passando a circulação naqueles pontos, então ele me disse, Kátia, eu vou te dar uns exercícios para te fazer, vou fazer as manipulações e a gente vai ficar observando, aí nos próximos dias eu vou entrar em contato para saber como é que tu tá, se melhorou, se teve de novo a dormência ou não teve. E ele me falou que tinha alguns pontos da minha cervical que poderiam ser a causa, inclusive, da dormência na mão. E que eu liberando esses pontos provavelmente não teria, mas ele achou que eu teria que ir mais uma vez ainda fazer as manipulações para eliminar de vez o sintoma, e se persistisse, se continuasse, era para eu avisar ele imediatamente, porque ele ia me encaminhar para o médico, né? E aí que eu digo que é a bênção da terapia holística, né? Eu fui em um atendimento com ele, fiz mais 1 ou 2 sessões de massagem, fiz todo o tratamento alternativo para depois pensar futuramente num alopático, e simplesmente os sintomas sumiram, desapareceram. Eu não fiz nenhum exame, eu não precisei ir no médico, porque eu percebi que não era algo tão sério, né? Não tô aqui sendo hipócrita e nem tô querendo ser displicente dizendo para você que se você tem um sintoma mais sério, uma dor mais intermitente, ou se você tem um problema mais profundo, que você não tem que ir no médico. No meu caso, eu percebi claramente que não era algo tão para se apavorar, para entrar em pânico, né? Então, o que eu fiz foi procurar o tratamento natural alternativo e resolveu. Além disso, eu melhorei a minha postura para trabalhar no computador, fiz algumas ações que mudaram completamente. Eu tinha muita dor aqui atrás na cervical, depois disso eu nunca mais tive essa dor. Comecei a fazer os exercícios em casa, que ele pediu para alongar essa região, né? Melhorei a postura no computador, como eu falei, tomei algumas atitudes, algumas ações que eram importantes também. Mas quando a gente vai num terapeuta holístico, por exemplo, além de ele fazer todo esse trabalho, né, de olhar para
para o nosso lado mais interior mesmo, além de as terapias naturais terem esse cuidado maior de observar como é que você está se sentindo verdadeiramente, que pontos que estão tensos. A gente, como terapeuta, costuma sempre investigar mais profundamente o que está acontecendo por trás daquela dor, daquela doença ou daquela dificuldade. E especialmente quem trabalha com a terapia holística não olha só para o físico, não olha só para a dor, mas para a causa disso. Além disso, eu comecei a organizar melhor a minha agenda e o meu tempo, que eu estava bem bagunçada com algumas coisas, estava me cobrando demais porque eu não estava conseguindo concluir, não estava conseguindo colocar algumas coisas no meu planejamento em prática. Comecei a focar no que realmente importava, delegar algumas coisas, estruturar melhor o meu trabalho, melhorar o meu planejamento do dia a dia. Porque essas tensões também estão relacionadas a isso. A excesso de responsabilidade, a carregar muita coisa nas costas, a não impor alguns limites, né? E eu comecei a impor esses limites em casa e no trabalho. Então, às vezes, o que você precisa é ter esse entendimento mais profundo do porquê das coisas. Por que que você está doente? Por que que essa dor veio? Por que que as coisas estão acontecendo? Realmente existe um propósito por trás de tudo. E a terapia holística, os terapeutas naturalistas, eles sempre vão buscar um caminho natural para você curar. Sem precisar ficar tomando remédios, sem precisar você fazer tratamentos longos muitas vezes, né? Uma das coisas que eu sempre falo para o terapeuta é que, sim, você tem que fazer uma sequência de atendimento, você tem que fazer um tratamento, mas a pessoa não precisa ficar dependente por anos de você. Ela vai melhorando, vai criando a sua própria autonomia, vai construindo, tomando as suas decisões próprias, sem depender do terapeuta, ao ponto dela se virar e conseguir saber como agir no dia a dia e na vida dela. Então, eu acredito muito na eficácia das terapias naturais e no trabalho que os terapeutas fazem. Inclusive, hoje eu levo a bandeira do Top Terapeuta para ajudar essas profissionais a entrar em campo e ter sucesso, porque eu sei o quanto um terapeuta holístico tem esse olhar mais profundo. Ele olha para a pessoa não simplesmente como uma parte de um corpo físico doente, mas o todo. O que está acontecendo no espiritual, no mental, no emocional dessa pessoa que está repercutindo no corpo físico? Se você for olhar profundamente e estudar as medicinas orientais, por exemplo, a medicina Ayurveda, a medicina tradicional chinesa e até mesmo nos países orientais, eles têm por hábito primeiro ir no tratamento alternativo para depois ir para a medicina alopática. Eles acreditam muito no tratamento alternativo. Inclusive, eu tive uma aluna uma vez num dos cursos que ela ficou um tempo na China para fazer formações da medicina chinesa, de acupuntura, se eu não me engano, que era o foco dela. E ela contou que os médicos de lá, eles disseram para médicos e pessoas da saúde daqui que se eles não consideram o tratamento alternativo como algo importante, eles deveriam rasgar os seus diplomas. Porque o ser humano, ele tem que ser visto de uma forma integral. Nós não somos um pedaço de fígado, nós não somos um pedaço de um braço, nós não somos só um olho, nós somos um corpo inteiro e esse corpo é alimentado por uma alma que tem algo muito maior dentro do que simplesmente esse corpo, esse veículo. Nosso corpo físico é um veículo da nossa alma, daquilo que está dentro de nós, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente vive no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, é por isso que eu gosto tanto das medicinas tradicionais, orientais, não tradicionais em si, mas orientais, alternativas, né? E o que compõe a terapia holística, Kátia? As medicinas e todo o tratamento que se faz numa visão mais naturalista mesmo, né? Então, normalmente um terapeuta holístico é considerado assim porque ele pratica várias técnicas, né? E esse holismo, esse holístico quer dizer que o profissional que pratica o holístico, o holismo, ele vê o todo. Ele não trabalha somente uma parte, mas ele consegue integrar o todo do ser humano. Então, a gente observa nos nossos atendimentos tudo o que está acontecendo na vida da pessoa para depois gerar diríamos que não é bem um diagnóstico, né? Mas uma orientação, um processo de entendimento mesmo do porquê das coisas. Então, normalmente o terapeuta holístico, ele tem perguntas que não é simplesmente olhar para as situações físicas em si, os acontecimentos ao redor ou as sensações do corpo físico, mas é saber como é que estão os seus relacionamentos, como é que você se sente todos os dias, como é que você acorda de manhã, como é que você vai dormir à noite,
O que acontece ciclicamente na sua vida? Como é que foi sua infância? Como é que foi sua adolescência? Como é que é o relacionamento com os pais? Porque todas essas fases da vida também têm vínculos com coisas importantes na nossa vida. Não é por acaso que a nossa infância foi como foi, a adolescência foi como foi, não é por acaso que a gente tem esse pai, essa mãe, né? Então, tudo isso, dentro da terapia holística, um terapeuta mesmo que quer realmente ajudar o seu consultante a ir para o próximo nível, o próximo passo dele, vai olhar para essas questões profundamente e vai procurar entender a causa do problema que a pessoa trouxe para dentro do consultório. O que tem por trás disso? Uma depressão não é só uma depressão, não é uma doença, existe uma causa para isso. Ela não é simplesmente uma falta de serotonina no cérebro, existe algo mais por trás disso. Por que está faltando a serotonina no cérebro? Se isso fosse uma coisa comum do corpo físico, todo mundo teria. Mas não é. Por que algumas pessoas desenvolvem e outras não? Porque tem pessoas que estão passando por dificuldades na vida que precisam desse olhar. Mas o que está acontecendo na vida daquela pessoa para ela ter gerado isso? Para ela estar com depressão? A ansiedade, embora seja infelizmente uma doença comum nos dias de hoje, ela não é gerada do acaso. Não é por acaso que aquela pessoa resolveu ter ansiedade. Simplesmente ela começou a ter alguns problemas na vida dela, começou a ter algo mais profundo que fez com que ela desenvolvesse os sintomas da ansiedade. E um terapeuta, essas pessoas que trabalham com essas áreas mais naturalistas, elas vão procurar a raiz das coisas para tentar ajudar essa pessoa a sair daquilo que está afetando a vida dela, do caos que ela está vivendo. Porque é isso que vai curar a doença e a debilidade que a pessoa tem. Ok? Então, eu gosto de falar disso, eu gosto de ressaltar isso, né? Até tem um outro vídeo aqui no canal do YouTube, vou pedir pro nosso videomaker deixar o link aqui embaixo, que eu falo sobre por que as pessoas deveriam fazer terapia holística, né? Que é um vídeo que a gente fez há muito tempo atrás com o pessoal da nossa equipe, inclusive, e eles comentam, né? Por que eles gostaram de ir no terapeuta e por que fez a diferença fazer terapia holística. E você? Você já fez terapia holística? Você conhece a terapia holística? Porque algumas pessoas aqui no canal são terapeutas, estão vivendo nesse universo, mas talvez algumas pessoas não conheçam direito, né? Ou gostam dos meus vídeos e estão aqui, mas não são terapeutas. Então, comenta aqui com a gente, se você já foi ou você é terapeuta, coloca aqui embaixo como é que foi a sua experiência com terapia holística nos comentários. E também, se você não é ou não conhece direito, coloca suas dúvidas aqui, comenta o que você já teve de experiência nessas áreas e como é que foi essa experiência, para a gente poder bater um papo juntos aqui e eu entender melhor qual é a sua visão como terapeuta ou como alguém que gosta da terapia holística, tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.